Olá, boa tarde, bom dia para alguns, boa tarde para outros. Tudo bem, primeiro ano? Turma 101, 102, 103 e 104. Estão preparando os estudos de vocês? Estão trabalhando o FHCR? Agora naqueles horários do cronograma, né? Vocês receberam a nova agenda, né? O novo cronograma. Estão se organizando, estão lendo os textos. São textos simples, acessíveis e é um assunto muito bom de ser conversado. Seria bom conversar assim, né? Numa sala de aula, porque vai poder dar ideia, era muito bacana. Mas não pode ser assim. Então tem que ser como está acontecendo agora. Hoje é videoaula 5, nós estamos no primeiro trimestre, todos os nossos assuntos estão todos naquele eixo central do primeiro trimestre, que é relacionado à campanha da fraternidade. Então todas as ideias estão linkadas nessa ideia central. Então um texto ajuda o outro, um texto reflete o outro. Então, o nosso texto hoje, eu vou postar para vocês depois, que é da revista Mundo Jovem, né? Que fala sobre ações sociais das religiões. Nós falamos da Irmã Dulce, vocês já assistiram ao filme, já fizeram a resenha, que eu já solicitei isso em algumas aulas aí, passadas, né? Então, vocês perceberam nas ações, né? Principalmente na ação da Irmã Dulce, o que vem a ser colocar o próximo em primeiro lugar, não eu em primeiro lugar, que aliás foi uma atitude de Jesus. Então hoje, caminhando para o final do primeiro trimestre, as nossas últimas reflexões, ainda dentro desse tema de amor ao próximo, nós temos hoje essa ação social das religiões. Esse material, como sempre, será postado, vocês façam essa leitura reflexiva. Não é uma leitura decorativa, não é para decorar, é ler com o coração. Isso que é o bacana em FHCR, a gente poder falar dos assuntos e avaliar como é que eu recebo esses assuntos, como é que eu aceito aqui no meu coração essas ideias, né? Porque são ideias que a gente luta para ter felicidade, ter uma vida melhor, ter um espaço de qualidade na nossa vida. Para eu ter tudo isso, eu preciso entender quem sou eu, o que eu quero para mim, o que é importante para mim. E essas perguntas já são perguntas existenciais que as religiões já tentavam responder há muito tempo. Então as religiões sempre respondiam, né, com base nos mitos, com base naquelas respostas que eles tinham ali de momento. E respondiam sim, e traziam sim um certo conforto nas respostas que as tradições religiosas davam. As tradições religiosas foram crescendo, ganhando espaço e estamos aí hoje numa sociedade culturalmente religiosa. Hoje temos uma mistura, mas somos um povo ainda muito religioso, né? E se não vivemos a religião como cada um aprendeu, nós vivemos muitos valores que as religiões, as tradições religiosas pregam, como amor ao próximo, tolerância, altruísmo, empatia e todas as outras que você agora está falando aí comigo. Estes valores, eles permanecem. E hoje nós não concebemos uma convivência em comunitário que não perpasse um destes valores. Isso é bom. É o ser humano pensando no ser humano, na minha convivência comigo, na minha convivência com o outro, na minha convivência com a natureza e, consequentemente, com o transcendente. Cada um dentro da sua crença, na sua forma de conceber a sua religião ou religiosidade. Então, a primeira imagem que vocês vão ver aqui, que vocês vão ver em casa, é um quebra-cabeça, e esse quebra-cabeça é montado com diversos símbolos religiosos. Exatamente essa ideia. Como é que as tradições religiosas desenvolvem essas ações sociais? Nós vamos entender também o que é uma ação social. O que vem a ser uma ação social? Então, além do aspecto espiritual, a igreja e religiões também são conhecidas por muitas ações sociais. Eu virei assim um tempão olhando na internet como tem igrejas que desenvolvem trabalhos maravilhosos, ações sociais maravilhosas de colocar o outro em primeiro lugar. O trabalho de amor ao próximo, esse voluntariado bem feito, com qualidade.
é um voluntariado que não tem uma remuneração. Então, essas ações sociais são desenvolvidas por muitas igrejas. É o nosso foco do assunto hoje, tá? E como é que elas são feitas? Elas são desenvolvidas pelas pessoas, eu diria assim, de bom coração, porque vocês vão entender aqui a ideia de bom coração. Porque uma pessoa, quando tem bom coração, ela vê o outro em primeiro lugar. É o oposto. Não eu em primeiro lugar, mas o outro em primeiro lugar. Eu chamo de pessoas de bom coração. É aquela pessoa que ela consegue entender a dor do outro. Ela consegue. Às vezes não consegue se colocar no lugar, mas ela tem aquela sensibilidade para entender o quanto sofre o outro. E nós vivemos num mundo, num país de pessoas sofridas. Que bom que nós não fazemos parte desse grupo, assim espero. Assim espero. Mas tem muitas pessoas em volta de nós que sofrem. Vocês viram o filme da Irmã Dulce, podem linkando algumas ideias com o texto de hoje. Aqui eu trouxe uma reportagem, eu li uma reportagem da antropóloga Leila Landim. Ela fez um estudo exatamente trazendo a ideia de ações sociais desenvolvidas pelas tradições religiosas, muitas igrejas, e também ações sociais feitas por pessoas que não têm nenhum segmento. E a conclusão do trabalho dela, do doutorado dela, foi exatamente isso, que a primeira motivação que leva as pessoas a sair do seu conforto, daquilo que te traz segurança e ir em direção ao outro, a motivação principal é religiosa. Isso não é uma pesquisa, é da antropóloga. As motivações religiosas é que faz com que as pessoas vá ao encontro do outro, se doe, se entregue, conviva com o diferente. E atenção, é o convívio pacífico. Não é aquele convívio meio complicado, não. É um convívio pacífico, harmonioso, de compreensão, de troca. Então, o objetivo das tradições religiosas, em todas as suas ações sociais, é exatamente trazer o bem-estar. Então, se é uma criança, uma creche, se é um asilo, se é um EJA, escola, educação para adultos, se é uma pastoral em bairros para a juventude, é trazer o bem-estar. E como é que eu posso definir o que é o bem-estar? Convivendo. Quando eu convivo naquela realidade, eu vou entender que o bem-estar de uma realidade de bairro de periferia não é o mesmo bem-estar de um bairro central. Porque numa periferia, o simples fato de levar um violão, cantar, trocar uma ideia, falar da família, é um bem-estar. De repente, num outro espaço que não seja periferia, que seja outra realidade, essa ação social pode acontecer de uma outra forma, porque são realidades diferentes. Então, o bem-estar vai depender da necessidade de cada realidade que essa ação social que as igrejas desenvolvem acontece. Então, está aqui. Eu gostei muito do que ela coloca, que essa motivação é religiosa. E aqui ela não diz que religião. Nós vimos no texto passado que a regra principal das tradições religiosas é o amor. E quando os apóstolos começam a perguntar para Jesus, né, qual era o principal viver na vida, né, Jesus fala, amar ao próximo como a si mesmo. Né? Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Então, você se ama, tira um pouquinho desse amor, olha um pouquinho para o teu lado e tenta ver uma ação social que você admire, que você acha que tem tudo a ver com o teu jeito de ser e você pode estar se engajando, se comprometendo nessa ação social. E pensem que muitos de vocês já vêm de uma tradição religiosa, muitos, alguns não, mas muitos sim. E às vezes eu penso, o que eu faço? Eu tenho alguma ação na minha igreja que eu esteja engajado? Então o texto vai nos ajudando nestas reflexões e não deixe de fazer essas reflexões. O texto está aí, leia, pense você, se você fosse reescrever, como é que você reescreveria? Que atitudes você acha que é importante hoje o jovem ter na idade de vocês, nessas ações sociais promovidas por muitas igrejas, denominações religiosas? Aí eu coloquei um detalhe aqui, várias imagens de diversas igrejas. Vocês vão entrar, as imagens eu escolhi a dedo para ter a representatividade de muitas tradições religiosas, que tem uma caminhada de milênios, né?
já vem desde a história, trazendo todo, eu diria, uma base de formação, de valores para o ser humano. Então, as religiões têm essa função, trazer vida, trazer bem-estar, se colocar no lugar do outro. Então, eu coloquei ação social igual voluntário. Então, usar a expressão ação social é igual usar a expressão voluntariado, que nós também já falamos sobre isso. Só que com um detalhe, né? A ação social e o voluntariado demanda muito de quem vai ter essa ação, quem vai desenvolver essa ação. Então, eu vou ter um voluntariado, eu tenho que pensar o que é o voluntariado, o que é uma ação social, onde eu posso estar agindo, tá? Eu trouxe aqui um pouco histórico, que vocês vão ler aí com calma, de onde surgiu, né? Lá em 1512 ainda, na colonização portuguesa, com as damas de caridade, nas Santas Casas de Misericórdia. Ali começou um trabalho voluntário. Tinha um outro objetivo, né, que também era a projeção delas. Eram mulheres ricas, né, que não passavam por nenhuma necessidade material. Então, elas iam lá, era uma forma de aparecer na sociedade. Mas também ajudavam, tirava a dor de muitos. Tá? Com o passar do tempo, o voluntariado, então, ele é legalizado como uma lei a partir da Constituição Federal de 88. Ele, então, não é só mais uma boa ação dos bonzinhos. Eu tenho que ter também isso dentro da legalidade organizado. Então, eu posso sim praticar caridade, que aqui no texto eu coloquei duas formas de fazer ação social que as igrejas orientam. A simples, que é aquela que você vai na tua casa, arruma o teu armário e você quer fazer umas doações de roupas boas, de calçados bons, de alimentos bons, que está fazendo uma dieta, coisas assim, material escolar, e eu levo também ao voluntariado, tá? E muito bom ser feito isso. Mas tem aquele outro chamado complexo, que as ações sociais, as igrejas orientam, as tradições religiosas, para que não seja só uma ação esporádica. Vocês são convidados a sistematizar. Que sentido? Ter um comprometimento, né? Onde vou, no que vou ajudar, quanto tempo eu vou me dedicar, o que eu vou fazer, em que área eu vou estar fazendo, preparar o planejamento para chegar lá no momento, você está preparado para estar doando, se entregando. Senão eu chego ali e eu não tenho um significado. Então, aqui vem, né, a partir desses 20 anos para cá, a ação social, ela realmente tem que ter esse significado. Você vai dar esse significado para ela. Coloquei aqui algumas imagens, o significado desse novo voluntariado que exige de nós uma postura de cidadãos, de um envolvimento de cidadania, dar ao outro o significado da vida, o que é importante para ele. E as igrejas estão muito atentas a isso. Então, tem igrejas que fazem sopas e saem agora na noite, para esses que estão na rua ali por causa da quarentena, distribuindo sopas e máscaras. A gente fala, não, eles fazem isso sistematizado. E tem muitas pessoas ajudando. Quem não pode ir, doa alimentos. E assim acontece. Então, é o coletivo. É o coletivo. Lembrando que a ação voluntária, ela não é remunerada. Isso parte do amor ao próximo. Então, o que fundamenta o agir social das religiões é a concretização do reino de Deus. A palavra central, o reino de Deus. Aquilo que Jesus e os outros líderes religiosos pregaram tanto. A empatia, o se colocar no lugar do outro. Estive nu e me vestiste. Estive preso e me visitaste. E assim vai. Essa atitude de se colocar no lugar do outro, não por se mostrar, mas no sentido de empatia, de sentir a dor do outro, é isso que vocês são convidados. Então, a ideia, mesmo diante de diferentes tradições religiosas, que eu aqui estou falando de todas elas vão ter como ideia central amor ao próximo, bem-estar ao próximo e a vida. Compromisso com a vida. Fazer com que o outro sinta-se amado, que ele goste de viver, que a vida dele tenha significado, que ele possa dizer que bom. E não só alimentar algumas ideias de voluntariado, que é só ir lá dar coisas, mas não resgata aquele cidadão para que ele seja protagonista da sua história, sujeito da sua história. Então, as igrejas, as tradições religiosas, lutam por um voluntariado ligado à questão política,
A questão de fazer o outro se sentir parte, se sentir cidadão, sentir dono da história dele. Não ficar dependendo só da ajuda do outro, mas que ele consiga receber a ajuda do outro, mas também transformar o potencial que ele tem em ajudar outros. Aí sim vira uma grande corrente, uma grande ação social que as igrejas vêm enfrentando desde muito tempo. Fica para vocês primeiro ano essa reflexão e a atividade está aqui. Tem um vídeo para assistir e tem 3 questões que vocês vão estar ali respondendo, colocando tudo no papel, guardando tudo na pastinha, que logo logo eu vou recolher todo esse material para a gente fazer um grande debate, tá? E ouvir vocês também, que eu tenho certeza que vocês têm muita coisa para contar dos textos apresentados, das reflexões. Eu espero que vocês estejam aproveitando, até para dar um descanso mental também, que vocês com certeza estão precisando, né? Muito estudo para dar conta, certo? Então, fiquem com Deus, um beijo no coração, fiquem na paz e até próximo.